O senhor então vem de Portugal, né, e tem uma trajetória acadêmica pesquisando essa questão. Então eu queria saber como que o senhor vê essa questão do investimento de prevenção contra incêndios e contra esse tipo de tragédia, como aconteceu aqui em Santa Maria, né? Como que o senhor percebe esse investimento aqui no Brasil? Bem, de facto, o Brasil tem feito alguns progressos, alguns investimentos nessa área, portanto, tentando criar regulamentações novas, tentando criar nova legislação. Acho que a legislação deveria ser posta em prática mais rapidamente, porque há muito impedimento administrativo, portanto, não se compreende como é que portanto, a lei federal KISS ainda está para ser regulamentada, portanto, a tragédia já foi há 3 anos e, portanto, é algo que deveria ser mais rápido. E também o facto de haver algum impedimento administrativo para que as coisas andem rápido não quer dizer que não se possam começar a implementar antes. Às vezes as pessoas refugiam-se, mas a lei ainda não está regulamentada, não podemos fazer isto. Não, isso acho que é uma desculpa um bocado má demais. Portanto, acho que, por exemplo, os cursos de engenharia e arquitetura já deveriam ter formação ao nível da segurança contra incêndio. Na maior parte das universidades do país, do Brasil, isso ainda não acontece. E há muitas pessoas que dizem, a lei ainda não está regulamentada, nós não temos que aplicar isso. Não isso é uma desculpa um bocado má. Mas as coisas têm corrido bem, o Brasil tem feito algum investimento em termos de criação de laboratórios para certificação de produtos da construção, nomeadamente para ensaio até em revestimentos, ensaios de reação ao fogo, porque um dos factos da tragédia daqui foi o material que estava a ser usado, não é? Portanto, tinha um mau comportamento em termos de reação ao fogo e, portanto, é importante que se ensaiem esses materiais para que não aconteçam situações como aquela. É também muito importante que se comece, a implementar, portanto, os planos e os projetos de segurança contra incêndios de forma eficaz e também que haja uma organização e gestão da segurança eficaz nos prédios, porque não é só projetar um prédio bem em termos de segurança contra incêndios, se, na verdade, depois, durante a vida do prédio, não se aplicarem as medidas. O que é que eu quero dizer com isto? Vou dar só um exemplo. No caso da Boate Kiss, na altura, aquilo que eu ouvi falar é que cerca de 100 e poucas pessoas morreram dentro de um banheiro. E morreram dentro de um banheiro porque entraram no banheiro de forma errada, pensando que aquilo era uma saída de emergência. Tinha lá portanto, um sinal que dizia que era banheiro, mas na altura do incêndio e com toda a fumaça é difícil as pessoas reconhecerem se aquilo de facto é um sinal a dizer banheiro ou é dizer saída de emergência. As pessoas iludidas entraram nesse espaço e morreram aí. Portanto, isso é um mau exemplo de organização e gestão da segurança, porque esse sinal, é dizer banheiro, numa situação de emergência não devia estar ativo, devia ter ficado, portanto, oculto, por assim dizer. São pequenos pormenores de coisas que são absolutamente necessárias para que, de facto, não voltem a acontecer tragédias como aquelas. Bom, então, como o senhor estava falando, né, essa questão nas próprias universidades de haver uma preparação maior, o senhor acha que é algo que deve ser feito a partir das escolas, com treinamentos? Sim, não só na universidade, também deveria haver, portanto, formação ao nível do ensino médio, como vocês chamam, portanto, isto é uma questão de educação na área, e a educação começa-se desde pequeno, desde novo, e, portanto, de certa forma, seria bom que isso começasse antes. E também, de vez em quando, se tivéssemos, portanto, se houvesse organização e gestão da segurança, de vez em quando, portanto, deveriam haver ensaios, treinamento, etc., das pessoas, para que pudessem, de certa forma, estarem preparadas numa situação de emergência. E como que o senhor vê a questão da pesquisa, né? Como o senhor tem orientandos que pesquisam a questão dos materiais, né? Na prevenção. Como que o senhor vê o papel da pesquisa para esse tipo de prevenção? A pesquisa é absolutamente importante, assim como a formação, mas o que eu acho mais importante em tudo, em termos de segurança contra incêndios, é a organização e gestão da segurança. Nós podemos ter um prédio o mais bem projetado em termos de segurança contra incêndios possível, podemos ter técnicos muito bem formados, mas depois não houver uma organização e gestão da segurança eficaz, as medidas não estão lá e não funcionam eficazmente. Mas a pesquisa é muito importante e, de facto, tem havido um aumento de pesquisa nessa área no Brasil e existem várias pessoas, portanto, interessadas em fazer pesquisa não só em estruturas em situação de incêndio, como em análise de risco, como em abandono dos edifícios, etc. Portanto, sim, tem havido esse incremento. E além das escolas e das universidades, como a população em geral pode ajudar nessa prevenção, aprender a se prevenir?
Tem que haver ações de sensibilização em segurança contra incêndios. Essas ações de sensibilização podem ser feitas de muita forma. Podem ser feitas através da internet, podem ser feitas através de folhetos, de folders que se distribuem juntamente com o correio. Obviamente que fazer com folders é muito mais caro do que fazer com a internet. Eu, por exemplo, dou o exemplo nos Estados Unidos, a National Fire Protection Association organiza todo o ano uma semana que é a Fire Prevention Week. Na Fire Prevention Week há uma série de eventos relativamente à proteção e à prevenção contra incêndios, e o facto de eles estarem todos concentrados na mesma semana sensibilizam e têm um impacto sobre a população do que é que devem fazer no resto do ano, de certa forma. E, portanto, é algo que eu acho que os países deviam repetir. É um bom exemplo. Seria como se a população, no geral, pudesse participar ou tivesse interesse em participar em eventos como esse que está acontecendo aqui também, né? Por exemplo, no nosso caso em Portugal, existe uma outra situação que leva a que as pessoas que usam os edifícios sejam sensibilizados para isso. Os edifícios em Portugal estão classificados em 4 categorias de risco, e em função da categoria de risco há determinadas ações de sensibilização e de formação para as pessoas que vão utilizar os edifícios e que trabalham nos edifícios sobre a parte da segurança contra incêndios. É obrigatório, é de lei. E, portanto, por exemplo, aqui um hospital, se calhar não há ações de formação, ou não sei se há, mas se calhar deveria haver mais ações de formação para o pessoal que trabalha lá, portanto, para os médicos, para os enfermeiros, para o pessoal auxiliar, do que é que eles têm que fazer, portanto, numa situação de emergência. Numa boate, por exemplo, os funcionários que trabalham, portanto, nessa boate deviam ter formação periódica de segurança contra incêndios, como atuar em situação. Isso evitava muitas tragédias, porque nós não conseguimos ter risco zero. Isso é impossível. Risco zero em termos de segurança contra incêndios não existe. E mesmo que existisse era extremamente caro. Tínhamos de ter medidas muito sofisticadas, de modo a que reduzir esse risco. Não há risco zero. Agora, não havendo risco zero, os utentes e os usuários dos edifícios têm que estar preparados para uma situação de emergência. E eu não sei se o senhor tem um conhecimento específico sobre o caso aqui de Santa Maria, né? Mas foram promulgadas algumas leis para os PPCIs, para os prédios, enfim, né, para os estabelecimentos, e com o passar do tempo essas leis foram sendo flexibilizadas, né, foram sendo amenizadas. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso, né, se essas leis devem ser tomadas à risca, né, elas devem ser efetivadas. Obviamente que elas devem ser efetivadas, e ainda bem que está a referir isso, porque a sensibilização que eu tenho, ou a sensação que eu tenho, sendo de fora, é que na altura da Boate Kiss do incêndio houve um grande impacto sobre a sociedade, toda a gente ficou muito preocupada com isso. Alguns prédios foram interditados, alguns casas noturnas, tentou-se criar regulamentação e legislação, e agora parece que as pessoas estão outra vez a cair no esquecimento, e parece que está tudo outra vez a cair a lei está para ser regulamentada há não sei quanto tempo, e portanto isso tem andado a adiar, é sinal que as pessoas estão a dar uma relaxada em relação ao caso, e portanto isso é mau, obviamente, não é? E isso acaba levando a outras tragédias, né? Como aconteceu no Ninho do Urubu, nos meninos do Flamengo que acabaram morrendo, né? E eu acredito que lá também existia a questão do material, né? Que ele era muito inflamável e, consequentemente, o fogo poderia se espalhar mais rapidamente. Imagino que existam pesquisas quanto a isso, né? De materiais que são mais adequados para esse tipo de lugar, né? E aí iria das empresas, dos lugares, utilizarem de maneira correta, né? Pronto, referiu esse caso desse incêndio, mas temos outros casos, ainda recentemente, aqui há umas semanas atrás, aquele incêndio no hospital no Rio de Janeiro, não é? Aquilo é uma coisa que não pode acontecer, um incêndio que acontece numa zona de armazenamento, que deveria ser estanque, poderia ter acontecido um incêndio lá, não é isso que está em causa, agora aquilo devia ser estanque ao incêndio, e há a propagação da fumaça, que o facto é que aquilo propagou-se muito rapidamente e tiveram que evacuar as pessoas para a rua, portanto é uma coisa que não tem qualquer nexo que aconteça, e portanto é um mau exemplo de projeto de segurança contra incêndios, é um mau exemplo de organização e gestão da segurança. Temos o exemplo do incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, perde-se um património incalculável de milhares de anos por negligência pura, portanto é algo que não faz sentido. Relativamente aos materiais, como referiu e bem,
De facto, há materiais que às vezes não têm um comportamento tão bom em relação ao incêndio. Esses materiais devem ser ensaiados. Agora também devo-lhe dizer que os materiais que são usados nos prédios, em termos de comportamento ao incêndio, não são tão bons como aqueles que são usados nos veículos, nos automóveis, nos aviões, etc. E não são tão bons porque isso custava dinheiro. E, portanto, isso não é um problema do Brasil, isso é um problema internacional. Porque há um compromisso aqui entre a segurança e o custo. E ter segurança máxima e evitar, portanto, o desenvolvimento de fumaça e a contribuição do material para o incêndio de forma total e eficaz, isso seria muito caro e tornava incomportável, portanto, a construção. Portanto, nós temos que conviver com algum grau de risco, mas temos que saber como é que vamos, portanto, agir e atuar na situação, portanto, de incêndio. E aí, a partir disso, deveria haver um investimento público maior na questão financeira, né? Ou na questão de prevenção mesmo, dos bombeiros, de quem faz essa análise, de quem faz os projetos, enfim. O senhor acha que deveria haver uma participação maior do poder público? Pronto. Relativamente aos bombeiros, eu devo dizer que conheço bombeiros em diferentes partes do mundo e os do Brasil não ficam nada atrás e estão tão bem ou mais bem preparados que os outros. Eu acho que ao nível de bombeiros o Brasil está bem servido. Portanto, eles têm formação e são preparados e vê-se nos próprios corpos de bombeiros pessoas com formações superiores, com muita vontade de aprender e de evoluir. Portanto, eu devo dizer que nesse aspecto o Brasil está muito bem preparado. Acho que é muito importante dar formação, como eu disse, à população e às pessoas que trabalham, portanto, nos prédios. Portanto, numa escola, etc., num hospital, quem trabalha lá deve saber quais são as primeiras medidas, portanto, a executar numa situação de emergência. Por exemplo, volto ao exemplo da botkiss. Se houvessem pessoas que tivessem conduzido de forma eficaz as pessoas para o exterior, quando deflagrou o incêndio, deveriam ter era canalizado de forma rápida, e há técnicas para isso, técnicas para induzir o abandono, de forma rápida as pessoas para o exterior. Não é tentar evitar que as pessoas saiam ou tentar condicionar a evacuação. Ao fazer isso, é por falta de formação dessas pessoas que trabalham nesses espaços, não têm formação e não têm cultura de segurança contra incêndios. Portanto, este aspecto da primeira intervenção é muito importante. E, portanto, aí é que deve haver um grande investimento. Falta esse investimento. Ótimo, então gostaria de lhe agradecer por dedicar esse tempo a conversar com a gente, né? Eu sou a repórter Luiz Oliveira e agora eu conversei com o professor João Paulo, que veio diretamente de Portugal, ele é especialista no assunto e veio palestrar aqui na UFSM.